Você já percebeu como existem momentos em que o coração parece pedir socorro em silêncio? Situações em que nenhuma palavra humana é suficiente para trazer segurança e paz, e parece que o medo bate à porta, tentando se instalar dentro da sua casa. Se você chegou até aqui, saiba que não é por acaso. Deus está te chamando para viver um tempo de proteção sobrenatural, e Ele mesmo preparou este momento para você e para a sua família. O que vamos experimentar hoje através do Salmo 91 não é apenas uma leitura bíblica, mas um refúgio real, um abrigo seguro diante de todas as tempestades da vida. Talvez você tenha acordado hoje preocupado com o futuro dos seus filhos, com o trabalho que não anda, com a saúde que inspira cuidados, ou até com notícias ruins que tentam roubar sua esperança. São tantas vozes, tantos perigos e tantas incertezas, que a alma se sente sobrecarregada. Mas há uma voz que se ergue acima de todas as outras, a voz do Altíssimo que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, encontra refúgio, encontra proteção, encontra descanso. Essa não é uma promessa distante, é uma realidade que Deus quer derramar sobre a sua vida hoje. A grande questão é que muitos procuram segurança em portas de ferro, em câmeras de vigilância, em planos de saúde e em garantias humanas. Mas a verdade é que nada disso pode guardar a sua alma. Essas coisas podem até oferecer algum alívio temporário, mas não podem blindar sua casa contra as batalhas invisíveis, contra os ataques espirituais, contra os dardos inflamados que atingem o coração no silêncio da noite. É por isso que precisamos correr para o abrigo de Deus. Só Ele pode dar ordem aos seus anjos para que cerquem sua família. Só Ele pode transformar medo em confiança e insegurança em paz. Pense em quantas vezes você já se sentiu vulnerável. Talvez caminhando por ruas escuras, talvez diante de uma notícia médica inesperada, talvez vendo seu lar ser ameaçado por problemas que pareciam não ter solução. Em todos esses momentos, a sensação é de que precisamos de algo maior do que nós mesmos. E é exatamente isso que o Salmo 91 nos oferece. A garantia de que não caminhamos sozinhos, de que há um Deus que luta por nós, que cobre nossa vida com suas asas e que transforma o lugar do medo em lugar de descanso. É como estar em meio a uma tempestade. O vento sopra forte, a chuva cai sem cessar, os trovões parecem estremecer o chão. Mas, de repente, você encontra uma casa firme, construída sobre a rocha, onde as paredes não cedem e o teto não deixa entrar uma gota sequer. Você entra, fecha a porta e percebe: lá fora o caos continua, mas dentro existe paz. Essa é a promessa do Salmo 91 para a sua vida e para a sua família. O caos pode estar ao redor, mas dentro da sua casa, dentro do seu coração, a presença do Altíssimo traz calma, confiança e segurança. Hoje, ao longo desta oração, você vai ser conduzido a declarar com fé cada palavra desse salmo. Não como uma reza repetida sem vida, mas como um escudo espiritual, como uma espada que corta todo medo, como um manto de proteção que cobre você e todos que você ama. É hora de você acreditar que o Senhor já deu ordem aos seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. É hora de você proclamar que nenhum mal chegará à sua tenda. É hora de você se levantar em fé e afirmar que, ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido, porque está escondido debaixo das asas do Todo-Poderoso. Essa introdução não é apenas para abrir o vídeo, mas para preparar o seu espírito. É um chamado para que você se desconecte das vozes de medo e se conecte à voz da promessa. O Altíssimo está te dizendo agora: não temas. O mal pode até tentar se aproximar, mas não terá poder contra você.
porque eu sou o seu escudo, a sua fortaleza, o seu refúgio. Se você crer nessa palavra, já pode começar a sentir o peso saindo dos seus ombros. Já pode sentir a atmosfera mudando. Já pode sentir a paz do céu invadindo a sua casa. E quando chegarmos à oração guiada, você não apenas vai ouvir, mas vai participar. Vai entregar cada membro da sua família nas mãos de Deus. Vai declarar a cobertura do sangue de Jesus sobre o seu lar. Vai proclamar que nenhuma arma forjada prosperará contra você. Este não será apenas mais um momento de reflexão, será um divisor de águas na sua vida espiritual. Hoje, pela fé, correntes de medo serão quebradas, barreiras espirituais serão removidas e você vai experimentar a segurança que só existe na presença de Deus. Prepare o seu coração, porque o Salmo 91 não será apenas lido, será vivido. Cada palavra vai se tornar um escudo, cada oração vai se tornar um muro ao redor da sua casa. E ao final deste vídeo, você vai poder dizer com convicção: a minha família está guardada pelo Senhor, a realidade dos tempos difíceis. Vivemos em dias em que a incerteza se tornou a rotina. Notícias de violência chegam a cada instante. Doenças inesperadas batem à porta. Crises financeiras abalam famílias inteiras. E as preocupações do amanhã pesam no coração de hoje. Não é exagero dizer que estamos cercados por tempos difíceis. E é justamente nesses momentos que mais sentimos a necessidade de um abrigo seguro, de um lugar onde possamos descansar sem medo, de uma presença que nos traga paz quando tudo ao redor grita insegurança. A realidade que enfrentamos não é apenas material. Existe uma dimensão espiritual invisível, onde batalhas acontecem diariamente. É por isso que muitas vezes você pode estar em casa, de portas trancadas, com todos os cuidados tomados, e ainda assim sentir um peso no peito, uma angústia que não sabe explicar. É nesse ponto que entendemos que a verdadeira proteção não pode vir apenas de medidas humanas, mas de uma fonte sobrenatural que ultrapassa o que os olhos podem ver. O Salmo 91 fala justamente dessa realidade. Ele não nega a existência do mal. Pelo contrário, ele reconhece que haverá dardos, pragas, pestes e inimigos tentando se aproximar, mas ao mesmo tempo traz uma promessa que é maior do que qualquer ameaça. Quem habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente encontra refúgio, segurança e paz. É como se Deus dissesse: sim, o mundo está cheio de perigos, mas nenhum deles pode anular a minha presença sobre a sua vida. Talvez você se identifique com essa realidade de tempos difíceis. Pode ser que você esteja enfrentando uma doença que insiste em desafiar a sua fé. Pode ser que o medo pela segurança dos seus filhos te tire o sono. Pode ser que as dívidas tenham se tornado um fardo insuportável ou que conflitos dentro da sua própria casa estejam tentando roubar a sua paz. Essas situações, embora diferentes, têm algo em comum. Todas elas tentam gerar insegurança, ansiedade e desespero. E é exatamente aí que o Salmo 91 se torna o antídoto para a alma. Quando o salmista declara: tu não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Ele não está descrevendo apenas ameaças externas, mas também as internas. Quantas vezes o terror da noite não é o barulho da rua, mas a voz da mente que insiste em repetir os problemas do dia? Quantas vezes a seta que voa de dia não é apenas uma arma física, mas palavras de julgamento, críticas injustas ou notícias que ferem o coração? Quantas vezes a peste que anda na escuridão não é apenas uma doença, mas a ansiedade silenciosa que consome as forças? O Salmo 91 nos mostra que sim, os tempos são difíceis, mas existe uma promessa maior do que todos os perigos.
1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa declaração não é uma negação da realidade, mas a afirmação de que, mesmo quando tudo parece ruir, aquele que confia em Deus permanece firme. Os tempos difíceis não têm a última palavra sobre sua vida. Eles podem até tentar abalar as estruturas, mas não conseguem destruir quem está firmado no refúgio do Altíssimo. O inimigo pode tentar lançar dardos inflamados, mas eles são apagados pela fé. A noite pode trazer medo, mas a presença de Deus traz paz. O dia pode trazer más notícias, mas a promessa de Deus é que Ele continua sendo refúgio e fortaleza. É por isso que, ao longo desta oração, você será conduzido a declarar que sua família não está à mercê dos tempos difíceis, mas está debaixo da sombra do Onipotente. Você vai perceber que, mesmo quando o mundo ao redor parece inseguro, existe uma segurança que não pode ser abalada. A paz que o Senhor oferece não é ausência de problemas, mas presença em meio a eles. É a certeza de que, independentemente das circunstâncias, sua vida está guardada em mãos que nunca falham. Portanto, enquanto você escuta e se envolve, neste momento, permita que a realidade dos tempos difíceis seja confrontada pela verdade eterna do Salmo 91. Não importa o que você esteja enfrentando hoje, a palavra do Senhor continua firme. Ele é o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu Deus em quem você pode confiar. E quando essa verdade se torna viva no coração, os tempos difíceis perdem o poder de roubar sua paz. O refúgio do Altíssimo. O Salmo 91 revela uma das imagens mais profundas e reconfortantes de toda a Escritura, a ideia de refúgio no Altíssimo. Quando o salmista declara que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente, ele não está apenas transmitindo poesia. Está mostrando uma realidade espiritual poderosa, acessível a todos aqueles que decidem confiar plenamente em Deus. Refúgio significa lugar seguro, abrigo em meio à tempestade, proteção diante do perigo. Imagine alguém que corre debaixo de uma forte chuva e encontra uma casa aberta, com uma lareira acesa e um ambiente acolhedor. Lá dentro, a tempestade continua, mas já não atinge mais aquela pessoa. Assim é viver no refúgio do Altíssimo. O mundo pode estar em caos, mas a presença de Deus se torna o abrigo que guarda o coração e a mente. A metáfora da sombra do Onipotente é ainda mais forte. No mundo antigo, a sombra era símbolo de proteção, frescor e descanso. Em meio ao sol escaldante do deserto, caminhar debaixo da sombra era sinal de alívio e vida. Quando a palavra diz que podemos descansar à sombra do Onipotente, ela está nos lembrando de que em Deus encontramos refrigério para a alma cansada e paz para os dias de calor mais intenso. É um convite para experimentar a segurança que não depende das circunstâncias, mas da presença de quem nos guarda. Mas aqui está uma verdade importante. Habitar no refúgio do Altíssimo não é uma experiência automática. O salmista não diz quem visita, mas quem habita. Isso implica em permanência, em escolher fazer de Deus não apenas um socorro de emergência, mas um lar constante. Muitos buscam a Deus apenas em tempos de crise, como quem corre para um abrigo no meio de um temporal e depois volta para a vulnerabilidade. Mas o convite do Salmo 91 é para habitar, para viver diariamente debaixo dessa sombra protetora. Talvez você esteja se perguntando, como posso habitar nesse refúgio? Não se trata de um lugar físico, mas de uma postura espiritual. É buscar a presença de Deus em oração. É meditar na sua palavra. É decidir confiar mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. Habitar no refúgio do Altíssimo é manter a mente e o coração conectados àquele que nunca dorme nem se ausenta. É permitir que ele seja não apenas um socorro nos momentos de dor,
mas a fortaleza constante em todos os dias. É importante lembrar também que o refúgio do Altíssimo não significa a ausência de batalhas. O Salmo 91 não promete uma vida sem desafios, mas garante que nenhum desses desafios terá poder para destruir aqueles que confiam no Senhor. Ele não diz que o fogo não virá, mas afirma que o fogo não consumirá. Ele não diz que o inimigo não atacará, mas garante que o ataque não prevalecerá. Habitar no refúgio é ter a certeza de que, ainda que tudo ao redor desmorone, aquele que está em Deus permanece firme. Essa promessa é ainda mais preciosa quando pensamos na família. Nossos lares são alvos constantes de ataques espirituais e emocionais. Medos, enfermidades, conflitos e pressões externas tentam penetrar nas portas das nossas casas. Mas quando uma família se coloca debaixo da sombra do Altíssimo, não há muralha que caia, não há porta que se feche, não há seta que prospere contra ela. A presença de Deus se torna uma muralha invisível, um escudo que protege não apenas o corpo, mas também a alma e o espírito. O refúgio do Altíssimo é mais do que proteção, é também descanso. Quantas vezes você já tentou enfrentar sozinho seus problemas e terminou exausto, carregando fardos que não foram feitos para você? No Salmo 91, o convite é para descansar. É como se Deus dissesse: filho, não lute sozinho. Coloque o peso sobre mim. Eu sou o teu abrigo. Descansar não é desistir, mas confiar. É soltar das mãos o que nunca esteve sob seu controle e permitir que Deus faça aquilo que só Ele pode fazer. Portanto, quando você recitar o Salmo 91, não o veja apenas como uma oração de proteção momentânea. Veja-o como um chamado para morar, para permanecer, para fazer da presença de Deus o lugar onde você e sua família escolhem viver todos os dias. A sombra do Onipotente não é apenas um alívio temporário, mas um lar espiritual que garante paz em meio ao caos, confiança em meio ao medo e segurança em meio às batalhas. Hoje, você pode escolher habitar nesse refúgio. Pode decidir que sua casa não será marcada pelo medo, mas pela presença do Altíssimo. Pode declarar que sua família não viverá à mercê das circunstâncias, mas descansará debaixo da sombra daquele que nunca falha. Essa é a promessa viva do Salmo 91. O Altíssimo se torna seu abrigo, o Onipotente se torna sua fortaleza, e nenhum mal pode resistir ao poder da sua presença. Palavra bíblica, viva e aplicada. O Salmo 91 é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, mas muitas vezes ele é lido de forma rápida, quase como um amuleto espiritual. No entanto, quando paramos para meditar em cada palavra, descobrimos que não é apenas poesia bonita, mas uma declaração de autoridade divina sobre a vida daqueles que confiam no Senhor. É um manual de confiança, um escudo espiritual que cobre não só indivíduos, mas famílias inteiras. Veja como o texto é profundo quando diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa não é uma hipérbole, é uma promessa. O salmista está nos mostrando que, mesmo quando tudo ao redor desmorona, há uma preservação sobrenatural sobre aquele que se refugia em Deus. Não significa que você não verá batalhas, mas sim que a mão do Senhor estará sobre você, impedindo que o mal destrua aquilo que ele guarda. Em tempos em que o medo é alimentado por notícias de violência, crises financeiras e doenças inesperadas, essa palavra é como um bálsamo para a alma. Você pode descansar sabendo que o Altíssimo é a sua fortaleza. Outro trecho poderoso diz: Ele dará ordem aos seus anjos para te guardarem em todos os teus caminhos. Perceba que não é apenas um anjo, mas anjos no plural. Isso revela que há uma cobertura celestial sobre cada passo que você dá. Imagine sua família sendo cercada por guardiões invisíveis, enviados pelo próprio Deus, para que nenhum mal prevaleça contra vocês. Muitas vezes, os livramentos que recebemos passam despercebidos. Situações em que pensamos que foi sorte,
ou coincidência eram, na verdade, respostas silenciosas dessa promessa. Os anjos de Deus estavam em ação, cumprindo a ordem dele para guardar os que o temem. É importante compreender que o Salmo 91 não nos afasta da realidade. Ele não nega a existência do mal, das doenças, das batalhas e dos inimigos. Pelo contrário, ele afirma que esses perigos existem, mas declara com autoridade que eles não terão domínio sobre quem se refugia em Deus. Isso nos leva a uma aplicação prática. Confiar no Senhor não é fechar os olhos para os problemas, mas abrir os olhos para enxergar que a presença dele é maior do que qualquer adversidade. Aplicar esse salmo no dia a dia é trazer para dentro da rotina familiar uma consciência constante da proteção divina. Ao acordar, declarar: hoje eu e minha família habitamos no esconderijo do Altíssimo. Ao enfrentar uma notícia ruim, afirmar: nenhum mal nos atingirá porque estamos debaixo da sombra do Onipotente. Ao deitar para dormir, descansar na certeza de que há anjos guardando a casa e os corações. Essa prática transforma a leitura bíblica em estilo de vida, em respiração espiritual que fortalece a fé. O Salmo 91 também nos ensina que a proteção de Deus não é limitada ao físico. Muitas vezes, os maiores ataques acontecem na mente. Pensamentos de medo, de derrota, de insegurança. Mas quando nos apropriamos dessas promessas, renovamos a mente com a verdade da palavra. Em vez de viver refém da ansiedade, passamos a viver pela confiança. A cada vez que o medo se levanta, a palavra responde: Ele é meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Essa repetição cria uma fortaleza espiritual que protege contra as setas invisíveis lançadas contra a mente e o coração. Outro detalhe precioso é que o Salmo fala de família, não diretamente em palavras, mas em princípio. Quando o salmista declara que Deus livrará da peste, da seta e da mortandade, ele não está apenas pensando no indivíduo isolado, mas na comunidade, no lar, no povo de Deus. Isso significa que quando você ora esse salmo, você está cobrindo não apenas a si mesmo, mas também sua casa. Está declarando que o mal não terá acesso à sua família, que o inimigo não atravessará as portas do seu lar, porque há um escudo espiritual levantado em oração. E talvez a parte mais reconfortante esteja nos últimos versos, onde Deus fala diretamente: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Dela o retirarei e o glorificarei. Aqui não é mais o salmista falando. É o próprio Deus fazendo uma promessa pessoal. Isso nos lembra que não estamos apenas recitando palavras antigas, mas ouvindo a voz de um Pai presente que cuida, guarda e responde quando clamamos. Portanto, o Salmo 91 não deve ser apenas recitado, mas vivido. Ele é um convite para confiar, um lembrete de que a presença de Deus é maior do que qualquer ameaça, e uma chave para experimentar paz em meio a tempos difíceis. Quando você traz essa palavra para dentro da sua rotina, ela se torna mais do que versos. Torna-se o alicerce da sua confiança, o escudo que protege sua mente, seu coração e sua família. Metáfora. Visual da proteção. Imagine uma tempestade chegando de repente. O vento forte começa a sacudir as árvores. A chuva cai pesada. Os relâmpagos cortam o céu e os trovões fazem tremer o coração. Muitas casas frágeis são abaladas. Portas se abrem, telhados são levados, janelas se quebram. Pessoas correm assustadas tentando encontrar abrigo. Mas há uma casa que permanece firme. Ela não se move, não se abala porque está edificada sobre uma rocha sólida. Enquanto tudo ao redor parece se desmanchar, quem está dentro daquela casa permanece em segurança. Essa imagem nos ajuda a compreender o que significa viver debaixo da proteção do Altíssimo. O Salmo 91 descreve a presença de Deus como um refúgio, como uma sombra segura,
em meio ao calor intenso, como uma fortaleza que protege contra ataques. Assim como aquela casa firme no meio da tempestade, quem confia em Deus não é destruído pelas adversidades. Isso não significa que a tempestade não vai vir, mas significa que, quando vier, não terá poder de derrubar quem está guardado no Senhor. A metáfora da tempestade também se aplica às lutas internas. Quantas vezes você já sentiu que sua mente era como um céu carregado, cheio de trovões de preocupações, raios de ansiedade, ventos de medo? A alma fica agitada como o mar revolto e parece não haver descanso. Mas quando você se refugia em Deus, a paz dele se torna como aquela casa forte, uma estrutura inabalável, onde o coração encontra calma mesmo quando o mundo está em caos. O Salmo 91 também nos convida a imaginar a proteção de Deus como asas que se estendem sobre nós. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Pense em uma águia que abre suas asas imensas para proteger os filhotes. Nenhum predador ousa se aproximar, porque o poder da mãe cobre os pequenos. É isso que acontece conosco quando buscamos o refúgio em Deus. Não estamos expostos, não estamos sozinhos. Estamos guardados sob a sombra do Onipotente. Outra imagem poderosa é a de uma muralha espiritual. Imagine que ao redor da sua casa existe um muro invisível, tão alto e tão forte que nenhum inimigo consegue atravessar. O inimigo pode até rondar, pode até tentar encontrar uma brecha, mas não consegue entrar, porque aquele muro foi levantado pela própria mão de Deus. É exatamente isso que o Salmo 91 revela, quando fala que os anjos do Senhor são enviados para guardarem todos os caminhos. Eles formam essa muralha, esse escudo invisível que protege contra ataques que nem conseguimos ver. Essas metáforas não são apenas ilustrações bonitas, elas são convites para que a fé se torne mais concreta. Quando você ora o Salmo 91, pode fechar os olhos e imaginar sua casa cercada por anjos, sua família abrigada debaixo das asas de Deus, sua vida protegida por uma fortaleza inabalável. Isso não é fantasia, é a forma de visualizar no espírito aquilo que é realidade no mundo invisível. Talvez você esteja enfrentando uma tempestade agora mesmo, notícias que trouxeram medo, diagnósticos que abalaram sua confiança, dívidas que parecem não ter solução, ataques espirituais que te sufocam. O Salmo 91 não promete que o vento não vai soprar, mas garante que a presença de Deus será como um abrigo que te impede de ser destruído. Você pode até ouvir os trovões, mas dentro do refúgio a paz permanece. Você pode até sentir os ventos sacudindo, mas o alicerce não se abala, porque está firmado no Senhor. Essa metáfora da proteção também nos mostra que viver debaixo das asas do Altíssimo é uma escolha. Assim como alguém pode decidir enfrentar a tempestade do lado de fora, ou se abrigar dentro da casa segura, nós também precisamos decidir se vamos enfrentar os desafios sozinhos, ou se vamos correr para o refúgio da presença de Deus. O convite está feito. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Não é apenas para quem passa, não é apenas para quem visita de vez em quando, é para quem habita, para quem decide viver ali, permanecer ali. Portanto, quando o Salmo 91 fala de refúgio, de asas, de fortaleza e de anjos, não está falando apenas em símbolos, mas em realidades espirituais que sustentam a vida de quem confia em Deus. A cada vez que você medita nessas palavras, sua fé se fortalece e o medo perde espaço. Você passa a viver com a consciência de que há uma casa inabalável, um muro invisível, asas protetoras e anjos guardiões ao seu redor. Essa é a certeza que nos move. O mal existe, mas não prevalece. As tempestades chegam, mas não derrubam. Os inimigos se levantam, mas não vencem. Porque quem confia no Altíssimo sempre encontrará refúgio seguro em sua presença. Oração guiada.
Parte 1. Consagração da família. Neste momento, quero conduzir você a algo mais profundo. Não apenas ouvir sobre a proteção de Deus, mas experimentar essa proteção sobre sua vida e sua família. Vamos transformar as palavras do Salmo 91 em oração viva, em entrega real, em consagração completa. Feche os olhos, se possível. Respire fundo. Imagine sua casa, cada cômodo, cada canto, cada detalhe. Agora imagine cada pessoa que faz parte da sua família. Traga à sua mente seus rostos, suas vozes, suas histórias, e vamos colocá-los um por um diante do trono de Deus. Senhor, aqui estamos diante de Ti, reconhecendo que só Tu és o refúgio verdadeiro. Hoje eu consagro a minha família diante da Tua presença. Coloco diante de Ti cada vida que o Senhor me confiou. Meu lar, meus filhos, meu cônjuge, meus pais, meus irmãos, cada pessoa que está ligada a mim pelo sangue e pelo coração. Senhor, que o Teu sangue cubra cada um deles agora. Pai, eu oro para que a Tua presença invada esta casa, que as paredes sejam cobertas pela Tua glória, que cada janela e cada porta estejam seladas pela Tua proteção. Onde houver medo, que venha a Tua paz. Onde houver enfermidade, que venha a Tua cura. Onde houver ansiedade, que venha a Tua calma. Onde houver ataques espirituais, que o Teu poder se levante como muralha intransponível. Senhor, eu entrego cada preocupação em Tuas mãos. Eu entrego a saúde da minha família, entrego as finanças, entrego os relacionamentos, entrego as decisões que precisam ser tomadas. Nada quero reter, tudo coloco diante do Teu altar. Porque eu sei que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Eu clamo, livra-nos, Senhor, dos perigos visíveis e dos invisíveis. Que nenhum acidente se aproxime, que nenhuma enfermidade tenha poder de permanecer, que nenhuma seta do inimigo alcance a nossa casa, que nenhuma maldição declarada ou oculta tenha autoridade sobre nós. Pois a Tua palavra declara que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Agora comece a entregar os nomes diante do Senhor. Fale em silêncio ou em voz baixa, cada pessoa que você ama. Consagre-os um por um. Declare, Senhor, eu entrego a Ti a vida de... E vá completando com cada nome. Essa é a consagração que traz cobertura espiritual sobre sua casa. Pai, eu oro para que os Teus anjos estejam acampados ao redor de cada membro da minha família. Que eles nos guardem em todos os nossos caminhos. Que eles nos sustentem em cada passo. Que a nossa casa seja como uma fortaleza espiritual, não apenas de tijolos, mas construída sobre a rocha da Tua palavra. Senhor, guarda a nossa entrada e a nossa saída. Que quando acordarmos, estejamos debaixo da Tua proteção. Que quando sairmos para trabalhar, estudar ou qualquer compromisso, estejamos cercados pelo Teu cuidado. Que quando voltarmos encontremos paz dentro do nosso lar. Eu consagro as nossas conversas, consagro os nossos sonhos, consagro os nossos planos. Que nada esteja fora do Teu controle, que tudo seja colocado sob a Tua direção. E mesmo quando a tempestade vier, mesmo quando os ventos soprarem forte, que nunca nos falte a certeza de que habitamos no refúgio seguro do Senhor. Senhor, eu oro para que este lar seja cheio de luz, que a escuridão não encontre lugar, que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, que cada ambiente da nossa casa seja tomado pela Tua presença, transformado em lugar de paz, de amor e de fé. E agora, Senhor, eu declaro pela fé, minha família está consagrada a Ti. Cada vida, cada detalhe, cada passo. Estamos debaixo da sombra do Altíssimo, guardados pela mão poderosa do Senhor. Tome posse dessa oração agora. Declare junto comigo. Minha casa e minha família pertencem ao Senhor. Nós vivemos debaixo da proteção do Altíssimo. Nenhum mal nos atingirá, porque o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Deixe essa verdade penetrar no seu coração.
Sinta a paz tomando conta do ambiente. Sinta o peso sendo retirado dos ombros, porque agora a sua família está guardada nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Declarações de proteção e fé. Agora é o momento de declarar em voz alta a proteção de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família. Porque quando você proclama a palavra, você ativa no mundo espiritual aquilo que já foi prometido pelo Senhor. Não são apenas frases, são decretos de fé. São armas espirituais que expulsam o medo, rompem barreiras e blindam o seu lar contra toda ação maligna. Repita comigo com firmeza, acreditando em cada palavra que sai da sua boca. Eu declaro que minha família está escondida debaixo das asas do Altíssimo. O Senhor é o nosso refúgio seguro, a fortaleza que nos guarda dia e noite. Nenhum mal poderá nos alcançar. Nenhuma seta invisível terá poder contra nós. Nenhuma armadilha do inimigo se levantará para destruir a nossa casa. Declare também: o sangue de Jesus cobre a minha vida e a vida da minha família. Nossas portas e janelas estão seladas pelo poder de Deus. Nenhuma enfermidade, nenhum acidente, nenhum espírito de medo terá domínio sobre nós. Vivemos debaixo da promessa do Salmo 91. Ele dará ordem aos seus anjos para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Sinta a autoridade espiritual se manifestando em suas palavras. Continue proclamando em fé. Eu não temo a noite nem o dia. Eu não temo a escuridão nem a peste que se move em segredo. Porque 1000 podem cair ao meu lado e 10.000 à minha direita. Mas eu e a minha família não seremos atingidos. Nós vivemos no abrigo do Deus Todo-Poderoso. Agora, coloque o nome de cada pessoa da sua casa diante do Senhor e proclame em voz alta: Fulano está protegido no Senhor. Ciclano está guardado pelas mãos de Deus. Meu lar é um altar de adoração, onde a presença de Jesus reina e governa. Permita que cada declaração fortaleça sua fé. Quanto mais você afirma a palavra de Deus, mais a sua mente se alinha com a verdade do céu. O medo perde espaço. A dúvida perde força. A opressão se dissipa. O que prevalece é a certeza de que Deus já está cuidando de cada detalhe. Diga ainda com fé: eu creio que os anjos do Senhor estão ao redor da minha casa agora mesmo. Eles estão em pé de guarda, em cada canto, em cada porta, em cada área da nossa vida. Eu creio que nenhuma arma forjada contra a minha família prosperará. Eu declaro que o Senhor é a muralha ao nosso redor e nada poderá nos abalar. Essas palavras não são apenas repetição, são um ato de confiança. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Cada vez que você declara, você está ouvindo a promessa viva do Senhor ecoando dentro do seu coração. E para selar este momento, proclame comigo mais uma vez: minha casa é blindada pelo poder de Deus. Minha família é guardada pelo Senhor. Nós vivemos debaixo da sombra do Altíssimo, e nenhuma força contrária prevalecerá contra nós. Hoje, eu descanso na certeza de que o Senhor é o nosso protetor eterno. Agora respire fundo e permita que essas declarações ecoem dentro de você. Elas não acabam aqui. Você pode repeti-las todos os dias ao acordar, antes de dormir em momentos de medo ou dúvida. Elas serão como muralhas invisíveis, construídas pelo poder da fé, guardando a sua mente, o seu coração e a sua família. Oração guiada. Parte 2. Rompendo o medo. Agora entramos em um momento ainda mais profundo de oração, no qual vamos pedir especificamente para que todo medo seja rompido, para que toda sombra que tenta cercar o coração seja dissipada pela luz de Deus. Porque o medo é uma prisão invisível, mas hoje ele perde a força sobre a sua vida e sobre a sua família. O Salmo 91 nos lembra que quem habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E descanso significa liberdade. Significa viver sem a ansiedade que oprime, sem a insegurança que paralisa, sem o terror que rouba o sono. Feche os olhos do coração agora e apresente diante do Senhor cada área onde o medo tem tentado dominar.
Talvez seja o medo do futuro, o medo de não ter provisão suficiente, o medo de uma doença, o medo de perder alguém que você ama. Talvez seja o medo de fracassar, de não conseguir vencer determinadas batalhas. Traga tudo isso diante do altar do Senhor. Ele conhece, Ele vê. Ele não te julga por sentir medo. Pelo contrário, Ele estende a mão agora para arrancar esse peso de dentro de você. Comece a orar comigo. Senhor, eu coloco diante de Ti todo o medo que tem rondado a minha mente. Eu entrego a ansiedade que me aperta o peito. Eu entrego o pavor que me faz perder noites de sono. Eu renuncio ao espírito de medo que tenta se levantar contra mim e contra a minha família. Porque a Tua palavra diz que o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu recebo agora esse espírito de poder e descanso em Ti. Sinta a atmosfera mudando enquanto você ora. Onde havia medo, o Espírito Santo derrama paz. Onde havia insegurança, o Senhor libera coragem. Onde havia opressão, agora existe liberdade. Continue em oração. Eu declaro que o medo não terá domínio sobre mim. Eu declaro que a minha casa é território do Espírito Santo. E nenhuma voz de ameaça, nenhum espírito de angústia permanecerá aqui. Eu clamo pela Tua presença, Senhor, e sei que em Ti eu encontro refúgio seguro. Pense agora nas situações que mais têm te preocupado. Visualize diante da cruz de Cristo cada uma delas. Imagine como se fossem correntes, sendo colocadas aos pés do Senhor. E proclame: essas correntes não me pertencem mais porque Jesus já as quebrou. Eu tomo posse da liberdade que Ele me deu. Eu escolho viver pela fé e não pelo medo. Eu escolho descansar no cuidado do Altíssimo. Enquanto você ora, declare também sobre sua família. Nenhum de nós viverá debaixo do medo. Nenhum de nós será escravizado pela ansiedade. Eu oro para que cada membro da minha casa seja coberto com a paz que excede todo entendimento. Eu oro para que as crianças cresçam livres de pesadelos e medos ocultos, para que os jovens sejam fortalecidos em coragem e para que os adultos caminhem em confiança e sabedoria. Senhor, cubra-nos com o Teu amor perfeito que lança fora todo medo. Permaneça em silêncio por alguns segundos e perceba como o ambiente espiritual está sendo transformado. Sinta a presença do Espírito Santo inundando o lugar onde você está. Não há espaço para trevas quando a luz de Cristo se manifesta. Agora finalize esta oração com uma declaração de fé. Eu não temo, porque o Senhor é comigo. Eu não me deixo abater, porque o Deus Todo-Poderoso guarda cada detalhe da minha vida. Minha família está segura. Meu futuro está em Tuas mãos e eu caminho sem medo, porque estou escondido debaixo das Tuas asas. Essa oração não se limita a este momento. Você pode repeti-la sempre que sentir o peso do medo tentando voltar. Cada vez que você declarar a palavra, o inimigo recua, e a paz de Deus se firma ainda mais em seu coração. Porque o Salmo 91 não é apenas uma leitura, é um escudo vivo, e hoje esse escudo está ao seu redor, protegendo você e aqueles que você ama. Momento de silêncio e experiência profunda. Agora chegamos a um momento de silêncio, um espaço sagrado que não pode ser substituído por palavras humanas, porque existem coisas que só o Espírito Santo pode comunicar ao coração. E ele fala em um tom que o mundo não consegue ouvir. Muitas vezes estamos tão cercados de vozes externas, de pressões internas, de pensamentos que não param, que esquecemos que Deus também se manifesta no silêncio, não no barulho do vento forte, nem no estrondo do terremoto, mas na brisa suave, no sopro delicado que acalma a alma cansada. Então, eu te convido a, nesse instante, fechar os olhos do coração e apenas respirar fundo. Inspire profundamente e, ao expirar, sinta como se cada peso fosse saindo de dentro de você. Imagine o medo se dissipando como fumaça, a ansiedade se dissolvendo como gelo ao sol, as preocupações se esvaziando como um balão que perde o ar. Sinta a presença do Senhor,
tomando o espaço que antes estava preenchido por aflições. Visualize-se agora debaixo das asas do Altíssimo. O Salmo 91 nos mostra essa imagem poderosa. O refúgio que é como o abrigo de uma ave que protege seus filhotes debaixo de suas asas. Imagine essa cena. Você e sua família estão acolhidos sob uma sombra segura, enquanto do lado de fora a tempestade ainda ruge, o vento ainda sopra e os trovões ainda ecoam. Mas ali dentro, debaixo dessa sombra, nada pode te atingir. Existe paz. Existe descanso. Existe segurança. Permaneça em silêncio e ouça o som do seu próprio coração batendo. Cada batida é prova de que a vida em você continua sustentada por Deus. Cada respiração é sinal de que o Espírito Santo sopra dentro de você. Esse silêncio não é vazio. É cheio da presença daquele que prometeu estar contigo todos os dias. Talvez você sinta nesse momento um calor suave no peito, ou uma sensação de alívio nos ombros, ou até mesmo lágrimas descendo sem que você consiga explicar. Não lute contra isso. É a presença de Deus tocando áreas que estavam machucadas, curando feridas internas, trazendo consolo onde havia dor. Esse é o descanso que só Ele pode oferecer. Agora, com o coração em silêncio, repita em pensamento: Senhor, eu confio em Ti. Eu descanso em Ti, eu recebo a Tua paz. Fique alguns segundos apenas repetindo essas frases no íntimo, como se fossem um cântico silencioso, subindo ao trono de Deus. Sinta como o ambiente ao seu redor se transforma. A paz começa a invadir o lugar onde você está, como uma brisa suave entrando pela janela de uma sala abafada. O ar espiritual fica mais leve, mais puro, mais cheio da vida de Deus. Esse silêncio não é ausência de som, mas plenitude da presença divina. Agora imagine que cada membro da sua família também está sendo alcançado por essa paz. Visualize seus filhos dormindo tranquilos sem pesadelos, seus pais caminhando sem medo, seu cônjuge vivendo sem ansiedade. Veja todos eles cobertos por um manto de proteção invisível, guardados pelos anjos que o Senhor enviou. Permaneça nesse estado de contemplação por mais alguns instantes. Se pensamentos tentarem invadir sua mente, simplesmente traga-os de volta para essa cena. Você e sua família debaixo das asas do Altíssimo. Porque nesse lugar não existe espaço para o mal, nem para a ameaça, nem para o terror da noite, ou para a seta que voa de dia. Existe apenas paz, descanso e segurança. E agora, ao encerrar este momento de silêncio, leve consigo essa certeza. O Salmo 91 não é apenas uma promessa distante, mas uma realidade que se manifesta na sua vida quando você escolhe descansar na presença de Deus. O silêncio de hoje se transforma em força para amanhã, porque quem aprendeu a ouvir a voz suave do Senhor nunca mais se sente sozinho no meio das batalhas. Palavra profética e confirmação. Ouça com atenção, porque este é o momento em que a palavra profética toca o mais profundo da sua vida. Não é apenas mais uma oração, não é apenas mais um texto lido, é o próprio Deus, através do Salmo 91, liberando sobre você e sobre sua família uma promessa que ninguém pode anular. A voz do Senhor ecoa sobre o seu coração e diz: Filho, filha, eu já ouvi o teu clamor, já enxuguei as tuas lágrimas, e hoje eu declaro que nenhuma maldição, nenhum mal, nenhum espírito de destruição poderá permanecer na sua casa. Receba esta palavra. O Senhor já deu ordem aos anjos a teu respeito. Eles estão se movendo agora, em volta de você e dos que você ama. Onde havia brechas, estão sendo fechadas. Onde havia portas abertas para o inimigo, estão sendo trancadas. Onde havia medo, está entrando fé. Onde havia perturbação, está sendo instaurada a paz. A palavra de Deus é viva e eficaz, e neste momento, ela está cortando correntes invisíveis que prendiam você. Você pode até não ver com os olhos físicos, mas no mundo espiritual, uma mudança está acontecendo. O que parecia travado começa a se mover. O que parecia bloqueado começa a se abrir. Aquele contrato que estava parado,
aquela reconciliação que parecia impossível, aquela cura que demorava, estão agora sob a intervenção direta do Altíssimo, porque a palavra dele não volta vazia. Escute como se fosse o próprio Senhor falando com você agora. Eu sou o teu refúgio, a tua fortaleza, o teu Deus em quem confias. 1000 podem cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Eu envio os meus anjos para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos para que não tropeces em pedra alguma. Você pisará o leão e a serpente, porque eu já te dei autoridade para vencer o mal. Deixe que essa palavra penetre dentro da sua alma. Você não é mais vítima das circunstâncias. Você é protegido do Senhor. Você não é mais refém do medo. Você é sustentado pelo Deus Todo-Poderoso. Você não é mais escravo da ansiedade. Você é guardado pela paz que excede todo entendimento. Agora, profetizo sobre a sua vida. Toda arma forjada contra você será desfeita. Todo plano do inimigo contra sua casa será frustrado. Toda tentativa de destruição contra sua família será anulada. O Senhor está liberando sobre você e sobre os seus uma cobertura espiritual que o inferno não pode quebrar. Você está blindado pelo sangue do Cordeiro. E ainda digo mais, os próximos dias serão marcados por livramentos que você nem imagina. Portas de acidentes serão fechadas antes mesmo de você chegar. Enfermidades serão curadas antes mesmo de se agravarem. Ataques espirituais serão desfeitos antes mesmo de tocar em sua casa. Porque a promessa do Senhor é clara. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Tome posse desta palavra agora. Declare em voz alta. Eu creio na proteção do Altíssimo sobre a minha família. Eu recebo esta promessa. Eu caminho debaixo da sombra do Onipotente. Eu não temo o mal, porque o Senhor é o meu refúgio. E enquanto você declara, sinta a atmosfera mudando. É como se uma barreira invisível de luz fosse levantada ao redor da sua casa. Essa barreira não é humana, é celestial. São os anjos ministradores enviados para cumprir a ordem de Deus. São os muros espirituais que o Senhor está erguendo em volta da sua vida. Deus está dizendo a você: eu te livrei porque você me ama. Eu te protegerei porque você conhece o meu nome. Quando você me invocar, eu lhe responderei. Eu estarei com você na angústia. Eu o livrarei e o glorificarei. Eu o recompensarei com uma vida longa e lhe mostrarei a minha salvação. Receba esta palavra como selo de vitória. O Senhor está confirmando agora que você não caminha sozinho. Ele é o seu abrigo. Ele é a fortaleza que cerca a sua família. Ele é o escudo que te protege de todo ataque. A voz profética está liberada. Os céus estão em movimento a seu favor. Convite à ação de fé. Chegou o momento de transformar tudo o que você ouviu e orou até aqui em uma ação de fé visível, concreta e poderosa. Porque a fé verdadeira não é apenas acreditar em silêncio, é também declarar com ousadia, é afirmar diante do mundo e diante do próprio céu. Eu creio no que o Senhor falou. É por isso que agora eu convido você a se levantar espiritualmente e dar um passo além. Escreva nos comentários deste vídeo a frase: minha família está guardada pelo Senhor. Pode parecer algo simples, mas essa declaração tem um peso espiritual enorme. Cada palavra escrita é como uma semente plantada no terreno da sua fé. Ao escrever, você não está apenas digitando letras na tela. Você está levantando um memorial diante de Deus, registrando diante do mundo espiritual que você crê na proteção do Altíssimo sobre a sua casa. Quando você escreve essa frase, você está dizendo ao inimigo: eu não aceito mais viver debaixo do medo. Eu não aceito mais ameaças. Eu não aceito mais inseguranças. Eu e minha casa estamos debaixo da sombra do Onipotente. É como fincar uma bandeira na terra e declarar que aquele território pertence a Deus. E o território é a sua vida, a sua mente, a sua família, a sua história. Além disso, essa declaração pública de fé
gera movimento no coração de outras pessoas. Quantas vezes alguém lê um comentário simples e é tocado por ele? Quando você escreve "Minha família está guardada pelo Senhor", alguém que está desesperado pode ser impactado e pensar: se ele crê, eu também posso crer. Assim, o que você faz não é apenas para você. É um testemunho vivo que inspira outros a confiarem em Deus. A palavra nos ensina que a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando você escreve essa frase, está transbordando em fé. É um ato profético, um gesto que atravessa o digital e alcança o espiritual. Não é apenas um comentário. É um altar erguido em meio ao mundo virtual. Um altar onde você coloca a sua família diante do Senhor e reafirma: nós somos dele e ele é o nosso refúgio. Eu também quero te convidar a compartilhar este vídeo com alguém que você sabe que precisa dessa palavra. Talvez seja um amigo que está enfrentando noites de medo. Talvez um parente que sente a família ameaçada por enfermidades ou conflitos. Talvez alguém que se sente sozinho, sem proteção. Quando você compartilha, você se torna canal de bênção. Você leva a mesma cobertura espiritual que recebeu agora para outra casa. É como acender uma chama, e em vez de guardá-la só para si, usar essa luz para iluminar a escuridão da vida de outra pessoa. E mais, se você ainda não faz parte dessa comunidade de oração, eu te encorajo a se inscrever no canal agora mesmo. Isso não é apenas sobre clicar em um botão. É sobre se comprometer a viver diariamente debaixo da palavra e da oração. É sobre caminhar em unidade com irmãos e irmãs que, assim como você, decidiram buscar refúgio no Senhor. Cada vídeo, cada oração, cada palavra aqui compartilhada será mais uma fortaleza levantada sobre a sua vida. Então, não adie esse passo. Declare com fé nos comentários: minha família está guardada pelo Senhor. Compartilhe esta oração como ato de amor e cuidado. Inscreva-se e una-se a nós nesta caminhada de fé e proteção. Esses são gestos simples, mas no mundo espiritual eles têm força, porque revelam um coração que não apenas escuta, mas responde. Não apenas recebe, mas semeia, não apenas crê, mas confessa. A sua decisão de agir agora confirma que você não está apenas assistindo, mas participando ativamente daquilo que Deus está fazendo. Essa é a diferença entre ouvir uma palavra e viver uma palavra. Você está escolhendo viver o Salmo 91 em toda a sua profundidade, e o Senhor honra aqueles que escolhem se posicionar em fé. Portanto, faça a sua parte. Declare, compartilhe, inscreva-se. Transforme esta oração em um movimento de fé que se espalha, que toca vidas, que fortalece famílias. Porque quando você age, o céu se move junto com você. Encerramento profundo e memorável. Este é o momento de fechamento, mas não de conclusão daquilo que Deus está realizando em sua vida e na vida da sua família. Porque depois desta oração, algo profundo já começou a acontecer. Correntes invisíveis foram quebradas, medos foram arrancados do coração, fortalezas espirituais ruíram, e uma atmosfera nova de paz e proteção foi liberada sobre você e sobre a sua casa. Não se trata de um sentimento passageiro. É uma realidade espiritual que se estabeleceu. O Salmo 91 não é apenas um texto antigo, é uma promessa viva, atual, eterna, que cobre cada detalhe da sua existência e transforma a sua casa em território guardado pelo Senhor. Enquanto você ouvia cada palavra, uma muralha espiritual foi levantada ao redor da sua vida. Quando você orou, os anjos foram enviados ao redor da sua família. Quando você declarou, o inimigo ouviu e não pôde resistir, porque quem dá a última palavra sobre a sua vida é o Senhor. Isso significa que nenhuma arma forjada contra você ou contra os seus terá sucesso. Isso significa que enfermidades podem até tentar se aproximar, mas não terão poder. Isso significa que ataques espirituais podem ser levantados, mas cairão por terra antes de tocarem em você. Agora é hora de se levantar e caminhar em fé.
Não volte a viver como se estivesse sozinho ou desprotegido. Lembre-se sempre, você e sua casa estão debaixo das asas do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Essa sombra não é ausência de luz. É presença de refúgio, é cuidado constante. É uma cobertura que jamais falha. Você não precisa temer a noite, nem o dia, nem o futuro. Deus já está em cada detalhe, e a sua família está blindada pela presença dele. Talvez ainda existam problemas à sua frente. Talvez as circunstâncias ainda não tenham mudado completamente, mas a partir de hoje, o seu olhar sobre elas será diferente. Porque quando você confia no Senhor, as lutas não desaparecem de repente, mas o coração aprende a descansar no meio delas. E é esse descanso que muda tudo. Você não será dominado pelo medo. Você não será escravizado pela ansiedade. Você não será vencido pelas dúvidas. Porque agora você sabe em quem tem crido e sabe que Ele é fiel para cumprir cada promessa. Guarde essa certeza. Deus não apenas protege do mal, Ele transforma ambientes, Ele traz reconciliação à família, Ele cura feridas internas, Ele renova esperanças. Quando o Salmo 91 diz que Ele dará ordem aos seus anjos para guardarem você em todos os seus caminhos, isso significa que nada, absolutamente nada, escapa ao cuidado de Deus. E é por isso que hoje você pode caminhar em paz, de cabeça erguida, sabendo que há um exército celestial ao seu redor, cuidando de você e daqueles que você ama. Deixe que essa palavra ecoe dentro de você durante todo o dia. Cada vez que o medo tentar voltar, repita: eu e minha casa estamos guardados pelo Senhor. Cada vez que a ansiedade tentar apertar o seu coração, declare: a sombra do Altíssimo cobre a minha vida. Cada vez que a dúvida quiser roubar a sua fé, lembre-se: o Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Essas declarações não são apenas frases, são armas espirituais que mantêm você firme na vitória conquistada em Cristo. E nunca se esqueça, você não está sozinho nessa caminhada. Existe uma comunidade de fé caminhando junto, orando junto, declarando junto, acreditando junto. É por isso que este canal existe, para ser um ponto de encontro entre aqueles que buscam viver debaixo da proteção de Deus todos os dias. Continue aqui, continue firme, continue semeando fé. A cada oração, a cada palavra, a cada encontro com o Senhor, você estará mais forte, mais protegido, mais cheio da presença dele. Portanto, saia deste momento não como alguém que apenas ouviu uma oração, mas como alguém que viveu uma experiência com Deus e que agora decide caminhar diferente. Caminhe com coragem, caminhe com esperança. Caminhe com a convicção de que a mão do Altíssimo está sobre você e sua família, porque quando o céu decreta proteção, nenhum mal consegue tocar. Hoje, sua vida foi marcada pela palavra de fé e pela oração do Salmo 91. E eu declaro sobre você: nenhuma maldição prosperará, nenhum medo terá domínio, nenhuma força contrária resistirá. Você está guardado, sua casa está guardada, sua família está guardada, e nada poderá mudar isso, porque quem protege é o Senhor Todo-Poderoso.